Pronto, estamos gravando. Vamos orar então para dar início a esse culto. Vamos. Oremos. Inês. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra, do Todo-Poderoso, obrigado por mais uma reunião que acontece agora. Que o Senhor possa se fazer presente nessa reunião e em cada lar para estar nos abençoando e estar nos guiando na ministração dessa palavra que vai ser feita pela Gleide. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos por Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Ai, meu Pai, estou sem o Zoom. Bibi, me ajuda. Fiquei sem nada. Botei pronto. Cleide, né? Oi, é porque estava caindo aqui. Eu vim aqui mais para perto do roteador. Show de bola. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Mateus 4, a partir do versículo 1. Deixa eu ver como é que eu estou na câmera. Já está aparecendo. Pronto. Pronto, posso começar? Mateus quanto? Só repetindo. Mateus 4, versículo 1. Posso começar? Tá. Vou começar a ler, tá certo? Show. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo o monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorarás e só a ele darás culto. E depois, no verso 11, né, mostra que depois de tanto ele dizer não, o inimigo se retirou e os anjos tomaram conta de Jesus, né, trazendo-lhe alimento. Então, da mesma forma, vocês estão escutando? Sim. Da mesma forma, Jesus toma conta da gente, né? Quando a gente adora Jesus da forma correta, os anjos também tomam conta da gente. E nesse momento também Jesus está nos vendo, né? No seu trono. E os anjos estão levando nossa adoração para ele, e ele recebe com muita alegria, né? E nos dispormos a tirar um tempo para adorá-lo, né? Ele recebe com muita alegria e passa a encher nosso coração, né? Nos abençoa, enchendo nossos corações de fé, de esperança, e também nos abençoa para essa nova semana, né? Para termos o auxílio dele nessa nova semana em nossas vidas. Mas eu quero falar com vocês sobre os nomes de Jesus.
Jesus na Bíblia, ele recebe vários nomes. Vocês sabem os nomes que ele recebe? Que ele recebe, Jesus? Tem Na Príncipe Bíblia? da Paz, Pai da Tem uma música do Eternidade. Arraiz só com o nome dele. 21. Escutem, 21. Muito boa essa Eu música. acho que são 21 nomes que aparecem lá, inclusive, se eu não me engano. Onde eu fui contar e era um número muito próximo de 21. 19. Eu contei também. Pois é, Vai chama, 19 a 20, por aí. o que falam dele, né? Diz que ele é o príncipe da paz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Também diz que ele é Emanuel, que é Deus conosco. Diz que ele é o pão da vida, água da vida. Dizem tanta coisa, né? Ele é o alfa e o ômega. Tudo isso é falando de Jesus, né? E fora o Zéu, né? Que tem aqueles dos prefixos El, né? El Shaddai, El Elohim também, né? Mas tem um nome que ninguém nunca se refere a ele, assim, já falou. O apóstolo Paulo, em Coríntios, em 1 Coríntios 15, 45, fala desse nome. Mas só que a gente nunca ora a Deus chamando ele por esse nome. E esse nome é Adão, ele é o nosso segundo Adão. E lá em Romanos Coríntios... 5 também. Aonde? Romanos 5 também, Paulo chama. Fala de segundo Adão, né? E lá o apóstolo costuma falar, né? Que ele fala lá que ele é o segundo Adão, né? E se ele é o segundo Adão, teve um primeiro, né? Que foi o marido de Eva, né? E Deus, nosso Jesus, passou a ser o nosso segundo Adão. E é muito importante a gente estabelecer esse paralelo do primeiro Adão com o segundo Adão no cenário da tentação, né? É de suma importância para que nossos olhos eles se abram e nossa mente contemple tudo que Deus deseja revelar, porque ele é o segundo Adão no sentido que ele veio cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu, né? No que o primeiro Adão falhou. E ele veio exatamente para mostrar que o primeiro poderia ter vencido, né? Se ele tivesse tomado o posicionamento de Jesus, um posicionamento diferente, ele não teria sido derrotado. E Jesus, quando ele veio, ele é o segundo Adão, porque ele tinha as mesmas características assim, do primeiro Adão, de ser uma pessoa física, mas ele não usou do poder divino dele, né? Que ele tinha poderes que um ser humano não tem, né? Eu não tenho o poder de Jesus, mas não temos nem o poder que Deus tem, né? E Jesus não usou desses poderes. Pode falar. Satanás chegasse para mim e falasse: eu duvido que você transformar essa pedra em pão. Eu ia dizer para ele: rapaz, eu também. Eu também duvido. Eu também duvido. Pois é, então, Jesus veio, e ele veio numa época, 4.000 anos depois de que entrou o pecado no mundo, né? E ele não estava na mesma situação que o Adão, né? Ele já chegou num mundo totalmente corrompido pelo pecado. Então, ele tinha bem mais chance de pecar, e ele não pecou, né? Então, o que ele usou? Ele usou simplesmente a comunhão com o Pai. Ele não usou nenhum poder assim divino, né? Quando Satanás chegou lá, ele podia ter dado uma chulipa nele. Sai daqui. Só pela palavra, ele poderia ter expulsado, né? Mas ele rebateu ele como nós podemos rebater, né? Ele não usou dos poderes dele, de Deus. Ele rebateu como ser humano. Como a gente também tem que rebater como ser humano, que a gente é ser humano. Então, a gente tem que adotar o mesmo posicionamento de Jesus quando o inimigo vier nos tentar. E quando o primeiro Adão caiu, a gente recebeu por herança a sua personalidade, né? Que é a personalidade corporativa de Adão. Por ele entrou o pecado. Mas assim como a gente recebeu a personalidade corporativa de Adão, a gente também recebeu a personalidade corporativa de Jesus. Então, por Adão nós somos culpados, mas por Jesus nós somos salvos, né? Ele nos deu a salvação. E ele passou essa salvação para nós quando ele venceu. E Adão passou a culpa para nós quando ele perdeu. E agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Ou seja, nós herdamos a culpa de Adão, né? Mas também a gente herdou a salvação do segundo Adão. Aí,
Aí já pensou se não fosse uma personalidade corporativa e a culpa de Adão, Cristo morresse só por ele, né? Porque às vezes a gente acha assim, às vezes a gente fica pensando que é injusto, né? Eu já cheguei a pensar nisso, que não era justo eu pagar pelos pecados do Adão e da Eva, né? Não era justo. Mas só que já pensou se cada um tivesse que pagar por a sua culpa e Jesus tivesse que vir morrer por cada um, né? Teria que ter vários Cristos, né, para vir morrer, peca, aí o outro vem e morre, e peca, e vem outro Jesus e morre, né? Então teria que ter vários Cristos, sendo assim, né? E quando ele assumiu a culpa corporativa, basta um Cristo para toda a humanidade, né? Não precisa de vários Cristos, basta um Cristo. E às vezes a gente pensa também assim que não é justo, mas a justiça humana é bem diferente da justiça de Deus, né? Justiça humana, pelo que eu vejo assim na televisão, é o povo dizendo assim, o repórter chega, minha senhora, ele matou sua filha, estrupou o que a senhora quer. Ela, eu quero justiça, eu quero que ele morra na cadeia, que ele seja preso, que os outros lá estrupem ele lá dentro também, eu quero isso. Isso é justiça para o ser humano, mas para Deus é bem diferente, né? O que é justiça na palavra de Deus, né? Justiça na palavra de Deus é aquela pessoa se arrepender, Deus falar com ele, assim como fala com qualquer um de nós, é a pessoa se arrepender e Deus salvá-lo, e ele está lá no reino dos céus, muitas vezes junto com a pessoa que foi vítima dele. Isso é justiça para Deus, né? Para nós não parece ser justiça, principalmente para a parte de direito, né? A única justiça que ele tem é ser preso e realmente morrer na cadeia. Aí eu li aqui também Se a gente... Pode falar. Isso. Pode falar. Se a gente para pensar, tipo, no Jardim do Éden, né? Se a gente não tivesse ouvido o plano da redenção, se a gente não soubesse nada, se a gente fosse Adão e Eva, ou pelo menos não Adão e Eva, alguém de fora assistindo Adão e Eva ali naquele momento, e a gente visse que eles caíram em pecado, a gente olhar para Deus e ia pensar, bom, das duas uma. Ou Deus vai quebrar a lei dele porque ele vai amar e vai querer cuidar dos seus filhos, ou Deus vai ser justo e vai matar, né? Vai cumprir o julgamento daquilo que ele falou. A gente pensa, né? Ou Deus ele vai ser justo, ou Deus vai ser amoroso. Só que a justiça divina envolve o amor dele, né? São duas coisas juntas, não são duas separadas. Então, tipo, ele diz, olha, eu vou cumprir minha lei. Aí Adão e Eva, não. Mas a morte não vai ser a de vocês, né? E aí a gente vê Jonas lá na frente sendo tão rebelde assim com Deus abertamente, porque e ele fala lá, né? Porque ele não queria pregar para Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que se ele pregasse, aquele povo que ele não gostava podia se arrepender e ser salvo. E ele só ele merecia a salvação, né? Os outros merecem não. É desse jeito. O ser humano é desse jeito. Por isso que existe várias parábolas na Bíblia falando, né? Até do trabalhador, né? Que um trabalhou o dia todinho e recebeu o mesmo salário do que trabalhou poucas horas, né? Mas isso é justiça para Deus, né? Porque ele com o que trabalhou o dia todo, ele falou, olha, você vai trabalhar o dia todo e vai ganhar a mesma quantia. Aí para nós é injusto, né? Para nós é injusto. Nossa mente finita vê isso como injusto. Não, para mim não é justo, né? Eu penso assim, para mim não é justo. A mente finita e ainda com o problema da deturpação por causa do pecado, que a gente não vê direito. Verdade. Não dá valor a outra pessoa como Jesus dá, né? E no livro de Juízes, né, ele faz as atribuições do juiz, né? E o juiz, ele tinha que trazer libertação para o povo. Lá tem o juiz Sansão, né, Gideão. Sansão que tinha que livrar o povo lá dos filisteus, né? E Gideão tinha que livrar dos medianitas. Então, Jesus, ele fala isso, né? Ele inspirou isso, dizendo que juiz é aquele que traz libertação, né? O conceito da Bíblia de justiça é libertação. Então, quando Deus faz justiça com nós, ele não mata, né? Porque ele diz que o salário do pecado é a morte, porque ele não mata, né? Mata logo esse diabo tudinho, acaba logo. Quem pecar
vai matando, né? Mas isso não é justiça para Deus, né? Ele disse que o salário do pecado é a morte, e é mesmo. Mas ele é muito bom e amoroso, como você falou, a justiça dele está ligada ao amor dele. Então, ele veio como Salvador e nos ajudou a nos arrependermos com seu Santo Espírito e assim nos absolver, né? Porque quando ele limpa e purifica o nosso coração, ele apaga todas as nossas transgressões também, né? E Sim, para que essa justiça fosse verdade nas nossas vidas, ele teve que passar também por aqueles momentos no deserto, né? E como eu disse, nós temos que estabelecer um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, né? O primeiro Adão, ele estava onde? No Éden. E vocês sabem o significado de Éden? Éden significa delicioso. Então era um lugar delicioso, era uma delícia estar ali. Pensa aí, parece uma sorveteria, para mim é uma sorveteria. Um lugar assim que eu olho delicioso. Aí sabe, hein? Para mim era uma sorveteria. Diz assim, inglês, do qual lugar delicioso, eu penso na sorveteria, né? Mas era bem melhor do que isso. Ele estava lá, o cara não pagava aluguel, não pagava água, ele não pagava luz, ele não sentia frio, ele não sentia calor. Ele estava num lugar maravilhoso, era um ambiente celestial aquele lugar. E ali, quem é que vivia ali? Adão e Eva, né? Eles estavam bem alimentados, eles não tiveram nem que plantar. Deus disse para ele cultivar, né? Cuidar do jardim, mas Deus já deu lá com as frutas tudo no local, não tiveram nem que plantar para depois ir comer, né? Ele só estava lá, disse que as folhas nem caíam, então as árvores, não, as coisas não morriam e tinha sempre fruta lá e verdura para eles à vontade, né? Um clima super agradável. Aí você pega o coitado do segundo Adão, né? Que no momento da tentação, que é onde a gente está fazendo paralelo, ele estava no cenário aonde? Lá no deserto do Saara, quente, porque quem já ouviu falar do deserto do Saara sabe quanto é quente, né? 50 graus para lá. E muito frio à noite, né? E Jesus estava lá, sem protetor solar, talvez o cobertor que tinha era a capa dele, né? 40 dias sem comer. E quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, o organismo dela começa a perder funções. E uns 10 dias já a pessoa já não vê mais direito, não enxerga direito. É o organismo cortando, né, funções para ele segurar ali o corpo vivo, né? Então, o diabo sabia que ele estava lá com muita fome, né? E ele estava lá quase sem ver, e ele sabia que o diabo chegou e quem estava falando com ele era o inimigo. Ele sabia que o inimigo estava falando com ele. Ele não estava vendo o inimigo assim tão bem, e ele não estava mais assim tão bem fisicamente, né? Já todo queimado do sol. E mesmo que ele tivesse, sei lá, se aparecer algum lugar para ele se esconder lá pelo deserto, algumas pedras, né? Mas mesmo assim o clima é tão quente, é igual na praia. Às vezes a gente está na praia, não está nem no sol, mas está embaixo da barraca, mas a gente não fica queimado. E a gente não está num sol de 50 graus. Né? Então ele estava queimado, né? E no deserto também tem aquelas rajadas de vento. Aquilo ali, quando bate na pessoa, dói muito, e já um corpo já todo dolorido, né? Então ele estava sofrendo muito ali naquele momento, por tudo que estava acontecendo ali, aquela debilidade da fome e do local que ele estava, né? Aí o inimigo chega. E Adão não, Adão estava lá, todo bonitinho, devia ser bem fortinho. Bonitinho, né? A pele bonita, não estava passando nenhuma necessidade, não estava passando fome, não estava passando frio, porque ele nem sentia isso lá, né? Eu já tinha visto uma frase de um pastor, não lembro qual é o nome dele, mas era basicamente assim, era tipo assim, Adão disse sim para o pecado dentro do paraíso, e Cristo, o segundo Adão, disse não para o pecado no deserto. Verdade, Aí Ellen White disse que a capacidade de Adão, né, o nosso primeiro Adão, o marido da Eva, ele tinha uma capacidade cerebral fantástica, né? Ele usava todo o cérebro, a gente não usa não, mas ele usava. Ele usava o cérebro dele todinho. Então, pensa em uma pessoa que usa o cérebro rápido, ela pensa rápido,
ela consegue tomar decisões rápidas, né? Bem diferente da gente, assim, muitas vezes. Vocês não, que vocês são mais inteligentes que eu, mas, mas eu às vezes, eu vou entender uma coisa depois de 3 dias. Então, ele tinha uma capacidade extraordinária de raciocínio, né? E ele caiu mesmo assim. Mas só que antes do diabo tentar ele, o diabo sabia que ele era assim, que ele tinha uma capacidade mental muito boa, né? Um intelecto muito bom. Então, o diabo esquematizou, fez plano, estudou. Por quê? Porque Adão não precisava de nada. O que é que ele ia oferecer lá que o cara não tinha? Ele ofereceu o quê? Que ele não tinha? Ele tinha tudo. Ele não precisava de nada, não. E sem precisar de nada, ele caiu, né? Sem precisar de nada, ele caiu. Aí vem Jesus, depois de 4.000 anos, nasce numa família pobre, é criado, né, numa família humilde, já nasceu numa era cheia de pecado, num tempo cheio de pecado, né? A igreja já estava toda corrompida, estava já feita a desgraça no mundo, né? Aí ele foi para Jesus, todo de diabo, né? Assim se fala, todo cheio de diabo, o diabo cheio de diabo. E ele pensou que seria do mesmo jeito, né? Porque. Vocês estão escutando? Alô? 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 Sim, sim, estamos aqui. Então ele foi todo de diabo, né? Lá em Jesus, cheio de audácia, né? Para tentar Jesus, porque ele pensou assim: o primeiro Adão, inteligente, sem passar nenhum aperreio, já tinha comido, não estava com fome. Eu consegui derrubar, imagine esse outro, né? Que está aí no deserto, morrendo de fome, sonhando com pão, que eu acredito que o pobre de Jesus já estava lá, era sonhando com pão. Acho que o pobre delirava já pensando em comer. Porque com muito dia de fome você já faz delirar. Tem umas pessoas aí que não precisa nem de dia inteiro de Não, fome, tá delirando. não. Tem gente que quando o culto dá 11h40, Falando de mim, aí tem A gente puta serve. quando o culto dá 11h40 já está delirando. O pregador não vai embora mais não, que a gente tem que almoçar.